Letras brancas sobre fundo preto. Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresentam Olhos de Recomeço. Uma mulher loira entra no palco com uma pilha de pratos nas mãos e os põe sobre uma mesa de jantar de 6 lugares. Era dia e também noite. Fazia sol ao mesmo tempo em que chovia. Ao fundo, projeção de uma casa antiga em ruínas. Vento batia de leve na face direita, enquanto a perna esquerda, estirada sobre a mesa, procurava uma posição confortável. Arruma os pratos na mesa e sai. Volta com vaso de flores amarela nas mãos. O corpo, desajeitado sobre a cadeira de fio, apreciava o céu azul e os raios de sol. Janeiro. Os cabelos da mulher preenchem a tela e revelam o lado de dentro da casa em ruínas vazia. As paredes da sala pintadas com traços ondulados coloridos imitando o pôr do sol mistura-se ao reboco desgastado e aos tijolos à mostra. Janeirava-se na área de casa, pensando em nada e fazendo menos ainda. A mulher põe um vaso de flores sobre a mesa. Do lado de dentro da casa, a música rolava solta e as crianças ensaiavam alguma coreografia que se movimentava tão desgovernada quanto as lembranças do lado de fora. Ao fundo, projeção de uma área aberta. A mesa de madeira estava coberta por uma toalha branca e sobre ela, o que havia restado de uma ceia. Na imagem, mulher de coque sentada em uma cadeira. Mais cedo, eu esfregara o pequeno pedaço de linho no tanque de casa para logo em seguida engomar o pano, antes de forrar a mesa. O móvel foi um presente do meu avô Francisco para os meus pais quando se casaram. Ele era marceneiro. O melhor que já existiu, gabava meu pai. Depois de acertar a vinda para São Paulo, poucos eram os móveis da mudança, mas a mesa estava entre os essenciais. Não podia faltar. Aguentou muito, mas ainda estava inteira. Feita de pinho, era extensa, vigorosa e firme. Era de certa forma como todos nós. Teimava em resistir. De costas para nós, a mulher contempla as árvores do local. Em volta dela, cerca de 800 cadeiras cercavam o ambiente. De madeira e de plástico. Novas e velhas preenchiam quase todo o espaço com facilidade. Pessoas em um número tão grande que eu nem conseguia contar. O vento balança o vestido Mulheres dela. e homens com os melhores chapéus e vestidos, usando os trajes novos ou menos gastos, que se costuma usar em datas assim. Vozes grossas e finas, roucas e graves, dançavam através das palavras pelo ar. A mulher sorri. Um alvoroço de gente querendo comer, de gente querendo beber, de gente querendo dançar, de gente. As árvores ao vento. O som das vozes em coro fazendo uma prece, os olhos fechados e as mãos dadas. O toque caloroso de crianças e idosos que se aproximavam para dizer e ouvir Feliz Ano Novo. No chão, a grama esparsa. Fecho os olhos e vejo minha mãe conversando com Dona Ana e Dona Madalena. No céu, o crepúsculo. Meu pai gargalhando ao lado de seu Pedro e abraçando meu padrinho Joaquim. No gramado, a mesa arrumada para o jantar. Cadê a Joana? Pergunto à mamãe, mas ela não me escuta. Na mesa, frango assado, salada e arroz. Já passou de meia-noite. Todos embriagados de álcool, de recomeço e de pó de cimento. Então, alguém levanta um copo e começa... Um porco do mato, um porco selvagem, que quando em bando vira a turma da pesada. Seu nome é Queixada. Em cômodo deserto, a mesa vazia. Agora vem essa ameaça dura da polícia em cima da gente. Mas nós temos que aguentar. Nós tivemos já a experiência de 58 e a gente venceu 46 dias de greve. As paredes mofadas e pichadas. Nós temos condições de ganhar greve se houver união. Duas meninas passam correndo e param movidas pela curiosidade do que toca no rádio. A mulher com o rádio na mão. Uma delas quase fala o que ela entende do que está sendo dito. Anda pela casa. Mas o movimento é passageiro e ela logo se distrai com o chamado da outra e corre em casa dentro. Nos cômodos, as paredes sujas e desgastadas. Do lado de fora, um vilarejo com casas em ruínas. No terreno, um varal com roupas penduradas. Entre elas, uma toalha de mesa retangular, branca e bordada. A mulher, de costas para nós, pendura mais roupas. Ela tem cabelos presos em coque e usa um vestido de tecido fino. Elas estavam todas em suas casas, mas reunidas por um mesmo pensamento acelerado que arrebatava aquelas pobres, ricas almas.
A greve. Uma casa abandonada. A pequena Vila Triângulo se agitava no movimento de pequenas cabeças pensantes que não conseguiam se desligar. Na sala, uma mesa de madeira. Nem das reflexões, nem dos afazeres de casa. Paredes descascadas. Cozinhavam pensando na No paralisação. outro cômodo, a mulher sentada em uma poltrona verde costura. Lavavam refletindo as causas. Engomavam imaginando as consequências. Costuravam ponderando os prós e contras. Varriam estudando as variáveis possíveis e impossíveis. Ao lado da mulher, uma janela com vista para o vilarejo, a vegetação ressequida misturada ao verde. Ao longe, uma igreja. Na casa, uma parede com a pintura verde desbotada com marcas de mãos. Na sala, a mesa coberta até a metade pela toalha branca bordada. Sentada ali, a mulher de vestido vermelho cata feijão. A greve de 58 havia durado 46 dias. Será que a greve que surgia no horizonte seria maior ou menor? As paredes sujas e quase sem pintura. Em outro cômodo, a mulher de pé usa uma passadeira. Desliza o ferro de passar na toalha de mesa branca e bordada. A mulher solitária está de cabelos soltos e usa um vestido azul marinho estampado. A luz do sol entra pela janela e ilumina o lugar vazio e deteriorado. Uma porta dá acesso aos fundos da casa, coberto por galhos secos. Questionavam como seria novamente ver aqueles fornos outra vez parados. Como seria aquele lugar vazio? Como seria o som do silêncio? O céu coberto por nuvens. Era isso. Uma luta silenciosa, resistente, duradoura, pacífica. Uma fábrica vista do alto. Objetiva, forte, diferente, mas não menor, encantadoramente bela. Lutavam por melhores condições, por equipamentos de segurança, por filtros para evitar o pó, pelo direito de encher os pulmões de ar. Soa este um pedido um tanto familiar. Respirar é direito, é biológico, é necessário, mas não parece. O local abandonado. Às vezes é preciso brigar pelo direito de ter oxigênio. Lutar para conseguir respirar. Abarrotar o organismo de ar é um ato de resistência. O vidro de uma janela quebrado. Os queixadas seguiram. Na parede em vermelho, o nome Nina. Os homens se organizavam para as batalhas. E as mulheres se preparavam para a guerra. Refeitório da fábrica. Elas organizaram-se como podiam, da forma como conseguiram. E foram. A mulher faz embrulhos. Saíram de casa para costurar, para lavar, para trabalhar. Criaram o Clube das Mães para arrecadar doações. Se fizeram presentes no movimento. No balcão, Se fizeram movimento. uma pilha com dezenas de embrulhos. É da natureza feminina resistir. Os queixadas podem ser lembrados apenas como um grupo de homens, mas eram também mulheres. Um conjunto de pessoas de muitas formas, pensamentos, mas de uma única cor: cinza, como o cimento. Com uma linha vermelho bordô, a mulher dá um laço no último embrulho e põe sobre a pilha. A tela escurece. Chão de cimento. As nuvens escuras, quase imperceptíveis, começam a dar as caras. 2 cadeiras à frente de uma mesa. E aos poucos, ouvem-se ao longe os pingos, como ideias secretas e proibidas que surgem no meio da noite. Sobre a mesa, xícaras, um açucareiro e uma garrafa térmica. Em algum lugar, alguém coa um café. E o vento traz até mim o cheiro que desperta memórias que, na verdade, nunca se foram. A rua central da fábrica. Minha madrinha na beira do fogão preparando em um tacho de cobre um saboroso doce de banana. Minha mãe ao seu lado com o coador de pano por onde passava o líquido preto
que servia a homens e mulheres durante horas e horas a fio. Em uma janela, uma camisa branca engomada. A camisa engomada de meu pai, pendurada no cabide na janela de casa. Éramos greve, mas ainda éramos Em um varal, vila, roupas penduradas. família, rotina. Éramos como todos, ao mesmo tempo em que éramos especialmente diferentes. Partes da rua tomada pelo mato. A memória de homens corajosos, bravos, determinados. A lembrança de mulheres destemidas, determinadas e esperançosas. Na rua, a poltrona verde ao lado de uma mesinha com jornal e uma xícara de café. 7 longos anos de resistência. Se virando com o que tinham, da forma como podiam. Jornal Correio Paulistano. Colegas de trabalho, companheiros de jornada, camaradas de luta, amigos de vida. Partilhavam alimentos, roupa, medicamentos e o que mais fosse necessário. Perto dali, uma máquina de costura. Quando foram barrados no açougue, os grevistas se viraram. Quando não puderam mais comprar na farmácia, remediaram como conseguiram. Dividiam os dias ensolarados e repartiam os chuvosos. Pedras e mato margeiam a calçada da fábrica. Uns pelos outros, unidos, protegendo os seus, como animais em bando, como queixadas. Sobre um banco, um rádio antigo. Poeira do cimento, agora vem essa ameaça dura da polícia em cima da gente. Mas nós temos que aguentar. Nós tivemos já a experiência de 58 e a gente venceu 46 dias de greve, ganhamos tudo. Nós temos condições de ganhar greve. A fábrica ficou parada. Perus foi greve. Ganhou os noticiários com a maior greve da história do país, que foi a primeira a criar um movimento pelos direitos com o uso da não Nas violência. paredes, fotos dos grevistas. Galpões imensos, cômodos imponentes, telhados fortes. A bravura do tempo disfarçada de natureza ousa consumir essa estrutura esplêndida, mas seu esqueleto não é menos bonito. A Maria Fumaça estava silenciosa. Os trilhos do trem que estavam ali antes mesmo da fábrica pareciam enferrujados. Talvez fosse um presságio do futuro que os aguardava. Ao lado do prédio, uma árvore frondosa de copa arredondada sob o céu acinzentado. 7 anos. Os queixadas sobreviveram a ditaduras e repressões, a problemas de administração, a falta de dinheiro e a fome. Quando a greve finalmente acabou e as reivindicações, que eram na verdade direitos, foram aceitas, era hora de recomeçar. A fábrica em ruínas. 7 mais 7 anos. A indenização veio, mas não para todos. Nunca vem para todos. Mas aquelas pessoas ainda eram queixadas. Quem recebeu, dividiu com quem não tinha. Eram assim seus princípios. 7 mais 7 mais 7 anos. Paredes desgastadas. Neste lugar onde tantas palavras foram ditas e outras tantas nunca foram pronunciadas, onde lágrimas escorreram por muitos olhos e sorrisos orgulhosos brotaram em momentos inacreditáveis, onde tanto suor foi derramado, na terra que insiste em sucumbir aos poucos à edificação, vivem mais do que uma velha estrutura de tijolos. Nas paredes, foto dos grevistas. 7 mais 7 mais 7 mais 7 anos. O cimento que saía e chegava para edificar novas casas e construções, e estas que por sua vez construiriam suas próprias histórias e ancestralidades, dando continuidade a um ciclo infinito de recomeços. 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7 anos. A fábrica vista do alto. A casa onde passaram Joões, Pedros e Josés. Uma casa em ruínas. Onde resistiram linda e bravamente Marias, Anas e Conceições. Onde crianças viveram e velhos morreram. O telhado deteriorado. As histórias que aqui se iniciaram, as famílias que aqui se formaram, as amizades que aqui surgiram. Ainda vejo seus rostos, sinto seus cheiros, ouço suas vozes. As paredes sujas e com a pintura velha. Toco o chão
e carregam-me de uma energia que só existe aqui. Rabiscos na parede, entre eles um coração. O silêncio não combina com este lugar, penso. Então, como um consolo particular, uma brisa sopra algo já conhecido em meus ouvidos. Fachada da casa em ruínas iluminada por uma luz branca. Um porco do mato, um pouco selvagem. Uma queixada. A luz se intensifica, a casa e a vegetação ao redor iluminadas. O branco preenche a tela e a imagem da casa se transforma em projeção. De volta ao palco, a mulher sentada à mesa. De uma árvore sai um bando de pássaros fazendo uma algazarra. A arara solitária se junta ao grupo. Voar sozinho é bom, mas acompanhado é muito melhor. Joões, Pedros, Josés, Anas, Marias e Conceições. Casa. A mesa servida para o jantar. Dentro da alma, as ideias também conseguem se organizar de alguma forma. E tudo bem pelos dias ruins que virão. Assim como os bons, eles também chegarão ao fim. Algumas coisas não devem se estender mais. E nenhuma dor é eterna. É verdade. É verdade que o primeiro dia tem olhos de recomeço e renova a alma. Atrás da mulher, fundo preto infinito. Janeiro é dia e também noite. Faz sol ao mesmo tempo em que chove. A mulher levanta, caminha e para em frente ao auditório deserto e na penumbra. O vento tem cheiro de esperança. É hora de recomeçar. De costas para nós, a mulher parada, em poltronas, luminárias com pontos de luz se misturam aos spots acima do palco. A tela escurece. Sobre fundo preto, os créditos em letras brancas. Equipe: idealização, atuação e direção Sandra Corvelloni. Direção de fotografia e roteiro adaptado André Grinzwalski. Dramaturgia original Bárbara Queiroz. Direção de produção Bruna Lemela. Direção de arte Felipe Samorano. Música e sound design Felipe Pellegrino. Edição, montagem e pós-produção André Grinzwalski e Pri Argot. Um Cafofo. Coordenação administrativa Maurício De Simone. Contra-regra Gustavo Brandão. Técnico de luz Lucas Melo. Estagiário de produção Orlando Corvelloni. Design gráfico Cartuno. Produção musical Surdina. Assessoria de imprensa Pombo Correio. Apoio Proac Lab. Jornal Cultura. Produção Companhia Dalma. Realização São Paulo, Governo do Estado. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Acessibilidade audiovisual, filmes que voam. Roteiro e narração de audiodescrição Kelly Cunha. Consultoria Felipe Mianes.